Olha aí, né, pessoal? O Lula tá muito soltinho lá naquela reunião do BRICS. A gente sabe muito bem disso. Certamente você está acompanhando as notícias desse evento, desse bloco econômico bastante questionável, né? Mas o Lula, uma vez que ele está lá no meio de seus amigos ditadores, líderes de países que não têm um pingo de democracia, ou seja, ele está se sentindo em casa, Lula tratou logo de trazer à tona novamente aquela história de uma moeda comum para os países do BRICS fazerem comércio entre si sem utilizarem o dólar, né? Olha que ideia maravilhosa. Claro que ele se utilizou de uma série de falácias para justificar essa ideia, mas no final das contas a gente sabe que esse tipo de medida, esse tipo de proposta tem como única finalidade socializar as decisões estúpidas, ridículas de governantes populistas que destroem a economia do seu país e querem colocar a conta para outros países pagarem, né? Vamos dar uma olhada nessa história aqui então, ver qual que é essa aqui do Lula, o que ele quer dizer nas entrelinhas nessa sua nova manifestação a respeito de uma moeda do BRICS, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Lula já falou em outras oportunidades a respeito de criar uma moeda comum, seja do BRICS, seja da América Latina, do Mercosul e tudo mais. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal há algum tempo falando disso, que é esse vídeo aqui. Uma moeda comum da América Latina seria uma boa ideia? Um vídeo que teve uma repercussão muito boa, salvo engano é o segundo vídeo mais visto aqui do meu canal, né? Então vale a pena você assistir esse vídeo aqui para entender de uma forma assim mais pormenorizada, mais minuciosa, por que uma moeda comum entre vários países é algo ruim, é algo problemático e por que nós devemos ser contra esse tipo de medida, né? Mas de qualquer forma, Lula trouxe novamente à mesa essa história. Certamente você está acompanhando a entrada de outros países aí no BRICS, né? Então, esse bloco que estava restrito anteriormente à presença do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, agora vai ter uma série de outros países participando também desse grupo, ampliando o escopo de atuação desse bloco econômico que no final das contas não representa uma grande vantagem para ninguém. Não se trata de uma área de livre comércio, não se trata de um sistema que tem barreiras alfandegárias mais afrouxadas, né? Se você já comprou alguma coisa da China e você sabe que você pode ser pesadamente tributado por conta disso, né? Outros países também, mas a China aqui é o exemplo que mais salta aos olhos, porque é um mercado que o brasileiro gosta de recorrer bastante e que está no BRICS, faz parte desse grupo econômico e que o governo brasileiro trata de taxar tudo que vem de lá sem o menor pudor, né? Então o BRICS não tem muita finalidade prática a não ser dar palco para ditadores que não tem muito espaço para falar em outros lugares. Então, como eles não são muito bem aceitos em lugar nenhum, por exemplo, o senhor Vladimir Putin, né, o pior deles neste momento na atualidade, então como eles não têm espaço para falar em lugar nenhum, eles se juntam ali naquele clubinho de amigos para ficar falando as bobagens, defendendo aí seus governos ditatoriais nessa história, né? Então Lula, aproveitando esse embalo, fez um lobby danado para colocar a Argentina no BRICS também, com a finalidade de financiar o governo do seu amiguinho Alberto Fernandes, né? A gente sabe que o BRICS tem um banco ali que conta com recursos de todos os países, que é gerido atualmente pela Dilma Rousseff, acredite ou não, né? Mas certamente o que justifica a entrada de um país como a Argentina no BRICS não é a contribuição que esse país pode ter para o bloco econômico, porque a Argentina está falida. Ela está entrando para passar o pires junto a outros países também, inclusive e especialmente a China, que já está comprando parte da Argentina de uma certa forma por meio da dívida, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos ver aqui o que o Molusco, o que o Lula falou lá na reunião do BRICS a respeito aí da moeda única do bloco econômico para fazer comércio sem o dólar. Ele já tinha falado disso ontem, dia 23, quarta-feira, estou gravando isso aqui no dia 24, quinta-feira, mas ele tinha defendido já, nesse dia 23 então, a criação de uma moeda para transações entre países membros do BRICS, né? Olha o que ele disse, né? A criação de uma moeda para as transações comerciais e de investimento entre os membros do BRICS aumenta as nossas opções de pagamento e reduz nossas vulnerabilidades, né? E agora ele falou o seguinte: ninguém quer mudar a unidade monetária do país, ou seja, não é um euro, uma coisa que vai obrigar todos os países a usarem como moeda corrente uma moeda específica criada para aquele bloco econômico.
econômico. Trata-se de uma moeda que vai ser aceita por todos para transações comerciais internacionais, mas que não vai ser a moeda corrente do país. É como se fosse uma unidade de conta comum entre todas essas nações que compõem o bloco aí. O que nós queremos, segue o Lula, é criar uma moeda que permita que a gente faça negócios sem precisar usar o dólar, né? Esse aqui é o grande ponto dessa história toda aí, um comércio entre países, um comércio internacional que não tenha o dólar como moeda corrente, aí, como moeda principal. Não houve nenhum fórum no mundo que decidiu que o dólar era a moeda de referência para os negócios. Simplesmente acabaram com o ouro, entrou o dólar e ficou, né? Veja que o Lula é meio maluco, meio demente nessas coisas que ele fala. É como se antes de adotar o dólar os países negociassem com o ouro, né? Onças de ouro, barras de ouro para comprar os itens e depois de repente, vamos usar o dólar porque é mais prático, mais conveniente. Claro que a coisa não aconteceu assim. Diversas moedas foram usadas ao longo do tempo até que o dólar chegasse a ser a moeda mais amplamente aceita pelos países. Então, não se trata de uma coisa assim programada, feita à força, nem nada do tipo. Aliás, qualquer país pode comercializar com qualquer outra moeda. Alguns vão dizer, é claro, que o petróleo vai ter algum problema, se o país parar de aceitar o dólar como moeda para negociar o petróleo, vai faltar democracia no país, os Estados Unidos vão invadir e tudo mais, mas são casos específicos, não se trata do negócio, do comércio de maneira geral e global. O que impede um país de comercializar com outro em uma determinada moeda? Absolutamente nada. Veja o que acontece na Europa, né? O pessoal usa o euro lá para negociar entre os países. Funciona muito bem. A reportagem traz aqui também a moeda africana lá gerida pela França, que é usada por vários países, se eu não me engano, 10 países diferentes. Então isso não é impossível de ser feito. Mas o Lula fica colocando essas falácias, essas mentiras em cima da mesa aqui para tentar justificar essa sua ideia tresloucada de criar uma moeda única. E aí a declaração final feita pelo BRICS, aí, pelos 5 chefes de Estado aí que compõem o BRICS, não se comprometeu com nada específico. Eles estão apenas direcionando estudos para a reunião do ano que vem, que vai ser na Rússia. Quero ver como é que vai ser essa reunião lá na Rússia, a depender do andamento da guerra lá na Ucrânia, né? Se esses chefes de Estado vão ter coragem de ir lá na Rússia para ficar no meio do fogo cruzado, né? Mas olha só o que foi escrito na declaração final, então, dessa reuniãozinha de amigos, ditadores sem democracia aí lá do BRICS. Nós expressamos a importância de encorajar o uso de moedas locais em transações internacionais e financeiras entre os países do BRICS, assim como seus parceiros comerciais. Então aqui não está falando nada de uma moeda única, de uma mesma moeda que vai ser usada por todos, mas sim moedas locais, comercializar em yuan, em rublo, em reais e tudo mais. Porém, existe sim a ideia de ter uma unidade de referência aí, informalmente chamada de R5, para facilitar o comércio entre os países do grupo. Então, na verdade, os outros membros do bloco aqui, os outros chefes de Estado, não estavam muito empolgados nessa história aí. O assunto surgiu, mas logo foi deixado de canto, deixado de escanteio. Aí o Lula voltou com essa história de novo e parece que essa sua insistência fez prevalecer a menção dessa ideia aí no relatório final, na declaração final do BRICS. Agora, sim, o Vladimir Putin se mostrou favorável à ideia da adoção de uma moeda única. Ele defendeu essa ideia lá em junho, aliás, lá em julho desse ano. Ele já tinha afirmado que o dólar dos Estados Unidos é usado como instrumento político e que o BRICS precisava de uma alternativa, e agora ele disse que as operações com dólar já estão caindo no grupo econômico e no BRICS, né? E que no ano passado apenas 28,7% das negociações usaram a moeda norte-americana, o que coloca em xeque a própria declaração do Lula aqui de que eles precisam de uma moeda aqui no lugar do dólar para fazer negócios. Se apenas aí menos de 1/3 das negociações entre os países do bloco foram feitas usando o dólar, então não tem nenhum problema nessa história, já estão na prática fazendo isso, né? Mas o Vladimir Putin apoiou muito isso aqui por conta das sanções econômicas que o país dele está sofrendo e pelo fato da sua moeda, o rublo, está perdendo valor com uma forma assim muito rápida, né? Então, para ele é interessante poder socializar esse seu problema com os outros países do bloco, adotando uma moeda comum para o comércio. Isso vai facilitar bastante a vida dele, vai permitir com que a Rússia aí possa negociar com outros países também através dessa moedinha do BRICS. Para o Vladimir Putin é muito interessante, resolve muitos dos problemas que ele arranjou para si e para o seu país com a sua guerra estúpida lá na Ucrânia. Agora, a ideia de forma geral de uma moeda comum, ainda que seja apenas para fins comerciais,
é que ela socializa os problemas econômicos. Veja o que acontece com o euro, né? Uma coisa assim muito louvada, uma iniciativa muito louvada e tudo mais, mas o euro é cheio de problemas justamente por esse caráter de socialização das tragédias e mazelas econômicas dos países que o utilizam, né? Os países do Mediterrâneo ali da Europa são muito mais perdulários que os países do norte do continente. Então o que nós vemos na prática é a Alemanha, por exemplo, tendo que arcar com as loucuras econômicas da Grécia, da Itália, da Espanha, um pouco de Portugal também, por conta do uso dessa moeda comum aí entre os países. É o que aconteceria aqui no caso da América Latina, se fosse adotada de fato aqui uma moeda comum para todos os países. O real, que é uma moeda forte aqui na América Latina, perderia muito do seu poder de compra. Os brasileiros perderiam seu poder de compra que tem atualmente com o real, se fosse instituída uma moeda comum, utilizando o poder do real, mas também utilizando as fraquezas aí do Bolívar, do peso argentino e tudo mais. As dívidas desses países, a má condução econômica desses países, tudo isso levaria o poder aquisitivo dos brasileiros para o buraco, dos uruguaios também, dos paraguaios, dos chilenos e tudo mais, porque os países ruins socializariam as suas mazelas. Então o que acontece num BRICS aqui fazendo uma moeda única, embora ainda que ela seja usada só para fins comerciais internacionais, você acaba sim, de certa forma, socializando os problemas econômicos de todos os países. É por isso que nós vemos alguns muito interessados, como o Brasil, super interessado nessa história, principalmente com a chegada da Argentina nesse bloco aqui. Vai ser muito bom para os amiguinhos do Lula essa socialização das crises econômicas, e é muito bom também para o R e para a Rússia por conta das sanções. Acredito que a China não está muito afim de pagar para ver isso aqui, ela prefere muito mais emprestar dinheiro para os países e ficar usando isso aí como moeda, né? Mas vamos dar uma olhada então nas próximas cenas. Não existe qualquer compromisso aqui estabelecido entre os países para desenvolver uma moeda única. Aliás, não existe compromisso nenhum entre os BRICS, é um grupo econômico que não desenvolve nada, a não ser discursos, um falatório interminável, um monte de balela e um palco para que esses ditadorecos possam expor as suas opiniões ridículas e virar notícia em vários países, né? Mas nada de concreto para o bem ou para o mal. Nesse caso aqui, para o bem, não tenha dúvidas, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.